Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao videocast do Sebrae. Eu queria dizer que é uma grande honra estar aqui com vocês. Meu nome é Gustavo Fonseca, estou aqui com a Janaína e com a Carol, que em breve vai se apresentar. E hoje, eu que faço parte da área de atendimento ao cliente do Sebrae, vou conduzir esse bate-papo junto com a Janaína para a gente trazer um tema de extrema relevância para o empreendedor, para aquele que faz a gestão do seu micro e pequeno negócio. Hoje a gente vai falar de inteligência, ou melhor, da importância da inteligência emocional para você gerir o seu negócio. Nesse tema em específico, a gente trouxe uma convidada de peso, com um grande currículo, para poder compor esse time aqui com a gente. Antes eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos e olhos castanhos, estou vestido com uma jaqueta bege e uma camisa branca. E para conduzir esse trabalho aqui junto comigo, como eu disse para vocês, tenho aqui a Janaína. Jana, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Eu sou a Janaína. Eu faço parte da equipe de monitoramento ao atendimento remoto na Central do Atendimento. Trabalho com qualidade no atendimento ao cliente, que inclui ouvidoria, satisfação do cliente, treinamento e monitoria de qualidade. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher alta, gorda, branca, de cabelos compridos e cacheados, no tom castanho com luzes mais claras. Estou vestindo calça e regata preta e um blazer preto estampado com temas orientais. Esse é um tema de muita importância, porque saúde mental é crucial para que a gente consiga atender os nossos clientes da melhor forma possível sempre. Por isso, é um grande prazer, uma honra estar aqui tratando de um tema tão importante. Legal, então vamos lá nos aprofundar nesse assunto. No episódio de hoje, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar o tema de inteligência emocional ligado aos negócios. E para isso a gente tem uma convidada com um grande gabarito, que é a Carol. E ela tem mais de 25 anos de experiência na área e vai contar tudo para a gente o que o empreendedor precisa para se desenvolver nesse aspecto da inteligência emocional que é tão importante nos dias de hoje. Por isso, Carol, seja muito bem-vinda ao nosso episódio do Videocast Sebrae. Gostaria que você se apresentasse e se autodescrevesse aqui também. Bom, primeiro, boa noite. Boa Obrigada pelo convite. Eu sou branca, sou morena, com cabelo com algumas luzes loiras. Estou vestindo uma roupa azul, sapato azul. E para mim é um prazer estar aqui com vocês e podendo falar, compartilhar um pouquinho da minha experiência num tema tão importante e num tema tão relevante. Sem que dúvida. sempre esteve na sua importância, mas que hoje o mundo está dando mais luz, né? Sem dúvida. Verdade, Carol. E somos nós do Sebrae que estamos super honrados em receber você aqui para falar desse tema que, de fato, vai no coração, vai na alma das pessoas. Apenas trazendo alguns dados aqui para a gente. No Brasil, um estudo da Endeavor, de 2024, apontou que 94,1% dos empreendedores já vivenciaram condições adversas de saúde mental, sendo as mais comuns a ansiedade, com 85% dos casos, e o burnout, com 37% dos casos. Carol, esses dois termos, eles são muito conhecidos, são muito mencionados e recorrentes, mas nem todo mundo sabe o que significa. Explica pra gente um pouquinho o que significa tudo isso. Tá. Primeiro, eu acho que faz todo sentido, né, esse estudo. Eu acho que é um reflexo mesmo do que passa, né, um empreendedor. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de excesso do futuro. Né? Uhum. Então, muitas vezes, a gente se preocupa com algo que muitas vezes não vai acontecer. Uhum. Né? Então, a ansiedade é esse excesso do que vai acontecer e quais são as consequências. Ela tem uma consequência física, né? Que é a falta de sono, o se mexer o tempo inteiro, né? Aquele pé que não para, ou aumento da fome, ou diminuição da fome. Então, fisicamente, né? Ele tem um impacto muito grande, taquicardia, mas psicologicamente ele também tem, que é aquele medo do que vai acontecer, aquela preocupação em excesso, aquele eu não sei fazer, pode não dar certo, né? Uhum. Eu sempre falo, pode não dar certo, mas também pode dar certo, né?
Então, essa preocupação com o futuro realmente desestabiliza, né, as pessoas. E o burnout, eu costumo dizer que todo mundo tem uma capacidade refratária, né? Então, você tem uma capacidade ali de condensar ali as suas emoções, de guardar nessa caixinha, né? E você vai guardando, né? Vai ter uma hora que essa caixinha vai explodir, né? Vai ter uma hora que a tampa já não vai mais fechar. Uhum. E por que essa tampa não fecha? Porque as pessoas têm a mania ou o costume de começar a absorver, né? Elas são esponjas. Uhum. E aquilo vai ficando grande, grande, grande. Então, o burnout vai para depressão, ansiedade, cada um manifesta de uma forma, né? Mas quando a gente chega em burnout, o burnout é uma consequência, né? Tem um monte de coisas atrás disso, um monte de acontecimentos que de alguma forma foram estocadas. Vai ter uma hora que essa caixinha vai estourar. Realmente, Carol, faz todo sentido, né, Janaína? Mas é muito sério isso, né? Uhum. Porque você não lidar com seus sentimentos até explodir num burnout é muito complicado, né? É um limite que a gente, na prática, não deveria ultrapassar como empreendedor, né? E o que acontece, que eu percebo, Carol, é que muitas vezes essa autocobrança acontece por parte do empreendedor mesmo, né? Muitas vezes o cliente dele continua estando lá todos os dias às 8 da manhã, o fornecedor dele continua estando lá todos os dias às 8 da manhã, mas essa autocobrança, ela faz parte da jornada desse empreendedor no dia a dia, né? O que você considera como estratégia mais eficaz ali no dia a dia para ele não se deixar levar por essa autocobrança, na sua opinião? Tá. Gustavo, você vai me permitir ir um passo atrás. Uhum. Né? Existem dois tipos de empreendedores. Existe o primeiro, que quer usar o conhecimento dele, a experiência dele, tudo que ele fez como um apoio, como uma ajuda, como uma força para pessoas ou para a empresa, independente. Então, ele tem essa consciência que ele pode transformar o mundo, que ele pode, de alguma forma, servir ou empresas ou pessoas. Uhum. Tem o segundo. O segundo, que eu acho que é uma posição mais delicada e, infelizmente, a maioria das pessoas, elas estão querendo fugir de alguma coisa. Uhum. Então, elas querem fugir do trabalho excessivo, do chefe, que elas não aguentam mais, Sim. da empresa, que faz ela trabalhar das 7 às 7, daquela pressão, do sentimento de que quando você está de férias, você está devendo algo para alguém. Uhum. Muitas pessoas não descansam, elas estão fugindo de tanta hora extra. Então, elas pensam, eu vou fugir do chefe, eu vou fugir do trabalho excessivo, que eu quero ter tempo para minha família. Uhum. E elas se deparam com uma situação onde ela vai ser o chefe dela mesmo, o que é o pior dos mundos, né? Quem já teve a oportunidade de ser chefe de si mesmo, sabe que você não vai ter chefe no mundo pior do que esse, inclusive pela autocobrança, É isso. ok? Uhum. E você vai trabalhar, eu brinco, né, que é 24/7. Já não tem mais feriado, já não tem mais final de semana, casamento. Então, tem o ser empreendedor para fugir de algo e tem o empreendedor para ir atrás de algo, conquistar, né, alguma coisa. Então, partindo deste princípio, todos os empreendedores que estão preocupados em transformar as pessoas e transformar o mundo, transformar as empresas, elas têm um cuidado muito grande com o cliente. Uhum. O cliente, hoje, é um grande exigente, né? Antes o cliente tinha pouca voz, né? Hoje, as mídias sociais e até mesmo a concorrência fez com que as pessoas e as empresas, né, tenham um cuidado muito grande, né? Para quem quer empreender e fazer diferença, todos esses feedbacks, essa cobrança, é difícil, né? Mas é algo que ele sabe que vai melhorar, né? Então, você está aberto a... O que você achou do meu produto? Pois é. Minha empresa está atendendo você, certo? Uhum. Você pode avaliar aqui o nosso serviço ao final desse atendimento? Uhum. Mas, se você faz isso para uma pessoa que está
vendo, né, o empreendedorismo como algo para fugir da pressão, o cliente vira mais uma pressão. Exato. Então, ele só trocou de lugar. Uhum. Ele trocou a empresa que cobrava dele uma coisa para o cliente que cobrava dele uma coisa. Uhum. Só que na empresa, ele tinha o salário, né? Uhum. Todo dia 30, dia 1º, caía lá. As bonitinho. garantias. Né? Agora já fica mais difícil. E, por consequência, ansiedade, autoestima. Né? Isso. Autoestima a gente vai falar quando a gente entrar em inteligência emocional. Sem dúvidas, sem dúvidas. De fato, e assim, seguindo a linha que você falou, essa palavra pressão é uma coisa extremamente presente, porque ela vem do concorrente, ela vem do mercado, ela vem dos clientes, ela vem de si mesmo, né? Falando da autocobrança. E o que você recomenda para o empresário no dia a dia dele usar para lidar com essa pressão sem que ele fique paralisado, sem conseguir tomar decisões, ou deixando que essa pressão afete, né, a sua vida pessoal, a sua vida emocional? Como evitar isso? Bom, é um paradoxo, né? As pessoas acharem que quando eu entro na empresa, eu sou uma pessoa e quando eu saio, eu sou outra. Né? Eu sou assim sempre. Porque quando eu vou, eu me levo, né, para tudo quanto é lugar. Então, primeiro vamos desmistificar de que não dá para a gente fazer dois papéis, né? Ser duas pessoas. Lógico, na empresa eu tenho uma responsabilidade, na minha casa eu tenho outra. Isso faz com que eu me comporte de formas diferentes, mas eu sou a mesma pessoa. Né? A pressão vem de todos os lados, seja da família, né? A esposa, que fala, você vive ocupado, você não está cuidando dos filhos, eu fico com tudo sozinha. Do filho, que fala, você trabalha muito, pai, mãe, você nunca está aqui, você não me leva não sei aonde. Né? Do cliente, que quer rápido, bom e barato. Do chefe, que quer eficiência, e muitas vezes quer que você faça o que ele pediu para fazer. Então, assim, eu te falo o que fazer e o como, tá? Deixa que eu sei. Então, você só fica aí operacional. E a cobrança do cliente, então, né, do chefe, dos clientes que estão sempre aí avaliando você, da família. Você pode ver de duas formas a pressão. Uma delas é você acreditar que eles estão criticando você, pessoa, né? E outra de que o que não está insatisfatório, na verdade, tem a ver com o meu comportamento, por exemplo, em casa, que eu não sou uma pessoa presente, né? Ou no trabalho, que eu não estou, que eu estou fazendo alguma coisa que eu não reconheço que está certa, né? Mas que é um feedback. Então, eu sempre costumo dizer assim, a pressão, ela é a mola propulsora que faz a gente melhorar. E você falou uma coisa muito certa, Janaína, que as pessoas paralisam. Sim. Esse é o problema. Né? As pessoas paralisam na pressão. Porque elas, mais uma vez, elas costumam ser esponja. Elas não conseguem olhar para aquela situação e falar, não, obrigado, né, pela crítica. Meu filho, obrigado por você ter me falado isso. Eu não tinha ideia. E aceitar o resultado, né? Eu não tinha ideia da falta que eu fazia. Obrigada, Gustavo. Eu realmente não imaginava que o produto não foi adequado, vamos readequar. Então, assim, você conseguir agradecer, porque você imagina que a pessoa teve um tempo um tempo dela para te falar sobre isso. E, mais uma vez, eu já fui executiva, né, durante muito tempo, eu sempre falei, eu só pressiono pessoas que eu acredito. É isso. Porque quem eu não acredito, sabe, vai do seu jeito aí, porque eu não acredito mesmo, né, em você. Claro que eu nunca fiquei com pessoas desse jeito, mas eu sempre falei para eles, se eu estou pressionando, é porque eu posso tirar mais de você. É porque eu acredito mais em você do que até você mesmo. Mas a forma é que está errada. A forma de pressão, a insegurança psicológica, frases como, desse jeito eu não sei não, viu, o que vai acontecer. Isso é uma facada, tá? No peito das pessoas, uma autoestima das pessoas, né? Então, quer colocar pressão? Tem que ser mesmo, a pressão nos coloca para cima, a pressão faz a gente sair do lugar,
a pressão coloca a gente para frente, melhora, mas com aquela condição, né? Que como que é que eu pressiono alguém, né? Qual é a forma? As pessoas erram na forma, em gritar, em ameaçar, e isso faz parte do burnout, da construção do burnout. Sem dúvidas. Que papo bom e importante que a gente está tendo nessa noite, né, pessoal? E nesse contexto, eu consigo, inclusive, imaginar, Carol, que falar de saúde mental hoje no ambiente empresarial, dentro do micro e pequeno negócio, é falar da busca, então, de encontrar um equilíbrio entre o que você tem de projeções ali para sua carreira, para sua vida, versus aquilo que você é capaz de entregar dentro de um dia a dia tão incerto, né? A gente estava falando que o como importa para você fazer, mas também, pelo que eu vi, é aceitar parte desses resultados. Mas nesse mundo tão complexo que a gente tem, uma dica ali de equilíbrio que esse empreendedor, essa empreendedora pode buscar no dia a dia para lidar com tantas incertezas. Você tem algo em mente quando você fala com um empreendedor nesse formato, por exemplo? Sim, primeiro, a gente nasceu bebê, né? Todo mundo nasceu bebê, sem falar, sem saber comer, sem saber sobreviver sozinho. É um processo de maturação. Empresa é a mesma coisa. Nenhuma empresa nasce pronta. Então, quando você quer empreender, você precisa aprender a lidar com os erros. Os erros precisam ser aprendizados. Né? Eles têm que colocar você para frente, não para trás. Né? Eu costumo sempre dizer que se você levar o erro como uma falha, aí você tem injeção de desânimo, tá? O tempo inteiro. Se você levar uma empresa como o erro como um aprendizado, da próxima vez você não começa do zero, você começa a partir do erro. Então, eu sempre disse a minha vida inteira que se eu montasse uma empresa, eu ia ter como meus sócios pessoas que já quebraram. Porque só o fato delas saberem para onde não ir é um grande passo. Né? E é o que acontece hoje. Sim, esse aprendizado transforma, né, Jana? E que sacada, né? Essa de você utilizar não só a sua própria experiência, mas o aprendizado de quem já viveu, né? E que coisa legal que tá acontecendo aqui hoje, e eu tenho certeza que o pessoal de casa tá adorando, que a gente está tocando num ponto que é crucial para o dia a dia, para a vida das pessoas, seja os empreendedores, seja a gente na nossa casa, né? No que a gente está fazendo no nosso dia a dia. E aí, você falou uma coisa, né, super importante, que eu vou fazer um link com a minha próxima pergunta, porque a gente está falando do erro, o erro enquanto aprendizado, o erro enquanto oportunidade. E tem um termo que está muito, assim, na moda, né? Por assim dizer, que é a síndrome do impostor. O que você tem para falar para a gente sobre essa questão da síndrome do impostor? E como que a gente consegue deixar de se autossabotar, talvez, né? Com esse tipo de coisa no nosso dia a dia, para poder fazer o nosso melhor de uma forma mais tranquila? Excelente pergunta. A síndrome do impostor, ela nasce de um fator, a autocobrança. E a autocobrança é perfeição. Então, eu não posso errar. Se eu errar é feio, eu vou falhar. Então, assim, é uma cobrança que você tem que não vem de fora, que vem de dentro. Mas eu garanto a vocês, ela é muito maior. Tá? Antes fosse a pressão de fora. Né? Então, é muito comum quem tem essa autocobrança, quem acredita que não pode errar, quem vê o erro como burrice, como uma falha gravíssima, ele começa a acreditar, então, que ele não tem valor. A síndrome do impostor, a consequência, né, que vem de tudo isso, é a pessoa deixar de acreditar nela. Tá? É como se ela fosse fake, né? Que é uma palavra que todo mundo vai entender. É como se ela fosse de mentira, né? Um impostor é um cara que não é ele mesmo, né? Sim. E é exatamente isso. As pessoas acreditam que elas estão enganando. Se eu estou vendendo alguma coisa para você, eu sinto que eu estou te enganando. Porque a minha autoestima está lá embaixo. Né? Eu já errei, eu falhei. Então, assim, eu sou um ser humano que não presta.
Né? E quando você vai para frente de um cliente para vender alguma coisa, porque tudo é venda e compra, né, gente? Tudo é venda e compra. Quando eu vou para frente do cliente e nem eu acredito no meu produto, é certo que eu não vou vender. Né? Porque primeiro as pessoas compram você, depois elas compram aquilo que você está vendendo. E se esse produto for você mesmo, então, como você acabou de falar, aí que não vai para frente mesmo, né? Não. Porque o primeiro a não acreditar em você é você mesmo. Pois E é. por uma crença, tá? E por uma crença. Pois é. Uma crença limitante, que é, eu não consigo, eu não sou bom. Né? A síndrome do impostor é uma crença limitante. A gente esquece, né, de lembrar daquilo que a gente fez de bom, aquele insight aleatório, era que você tá tomando banho, é sempre alguma coisa que você fez de errado, passou vergonha, alguma coisa assim, né? E alimenta esse tipo de coisa. Pois é. A gente tem essa mania de só lembrar das coisas ruins. A gente não lembra de como é que foi para a gente chegar até aqui. Né? Teve muitos tropeços, muitos erros, muitas bolas fora, muitas parcerias erradas, muitas decisões erradas. Né? E é tudo isso que faz a gente ser quem a gente é. Né? Então, as nossas forças, elas também vêm de muito aprendizado daquilo que a gente fez de errado. E que bom que a gente errou. Porque você imagina que quanto mais erros a gente tem ao longo da vida, mais tarde a gente aprende as coisas, né? Eu gostaria muito de ter feito todos os meus erros antes dos 30, né? Eu queria ali já ter errado demais. Né? E não foi o caso. Eu venho errando, né? Até hoje. São erros inéditos, né? Cada hora um erro novo. Porque eu tento, pelo menos, aprender. Mas acontece exatamente isso, né? Essa mania que as pessoas têm de não olhar para o que foi bom, de só olhar para o que foi ruim. A gente tem dificuldade de ouvir elogios. Sim. A Freud dizia que a pior coisa que tem é um elogio, porque dele você não pode se defender. Então, eu vou falar do seu batom. Nossa, que batom bonito, Janaína. Muito obrigada. Ai, comprei não sei aonde, ali na lojinha, super baratinho. Eu vou falar, nossa, Gustavo, que jaqueta bonita. Ai, essa aqui, sei lá, velha já. Segunda mão, né? Exato. A gente não recebe, A gente né? é incapaz de dizer, nossa, obrigado. Ai, que generosidade a sua falar isso para mim. Nossa, fico feliz, ganhei o dia. A gente não agradece, a gente se defende. Né? Então, isso tudo tem a ver com a autoestima, com a cobrança. Sem dúvidas. E falar de equilíbrio e dessa autossabotagem é totalmente contraditório, né? E muitas vezes, além do ambiente empresarial, essa autossabotagem pode reverberar, inclusive, na vida pessoal desses empreendedores, afetar a autoestima e por aí vai, né? Mas, ao mesmo tempo, pelo que eu percebi, essa busca incessante pela resiliência, se a gente não tomar cuidado, pode se tornar algo até tóxico, né? Como uma positividade ingênua ali em cima de um determinado assunto, né? O que você acha que é vital para que os empreendedores não neguem as dificuldades do caminho, mas que consigam continuar perseguindo uma boa performance no ambiente empresarial, Carol? Bom, vou falar aqui de mais um paradoxo, né? Que é importante ser resiliente. Né? Então, pensa que tem um bambu, né? E aí vem o vento, vem um monte de coisa, vem o tornado, e o bambu, ele sacode para lá e para cá, mas ele se mantém no lugar. É isso. Ou seja, o que o bambu aprendeu? Nada. O bambu saiu do lugar? Não. Para mim, resiliência é como se alguém batesse na minha cara e eu falasse, pode bater mais que eu aguento. Pode bater mais que eu aguento. Eu chamo de resiliência mulher de malandro, né? Que gosta de apanhar. Eu não gosto de apanhar. Eu acho que ninguém gosta de apanhar. Pois é. Então, a gente precisa trocar esse termo, né, de resiliência para antifragilidade. Ou seja, tudo que acontece comigo, sejam coisas ruins, sejam coisas boas, precisam me levar para algum lugar. Então, antifragilidade é você utilizar daquilo que não foi bom para você para fazer melhor. Então, vamos voltar lá no tapa na cara.
o que eu fiz para levar tapa na cara? Eu não gosto de tapa na cara. Eu não quero mais levar tapa na cara. Então, eu vou fazer diferente. Então, esses reveses, né, da vida vão te deixando mais forte. Mas não porque você é um bambu, que hoje eu aguento 3 tapas, amanhã eu aguento 5 tapas. Não, porque eu não quero mais apanhar. Então, eu pego essa experiência e eu me torno mais forte. Isso sim, para mim é o que conta. Para mim, uma pessoa muito resiliente, o empreendedor ou a empreendedora que apanha e tá lá, né, de pé. Cara, não, sabe, você não precisa apanhar, né? A gente vê isso, por exemplo, no boxe, né? As reviradas, não é? Que o cara apanha e vai ficando com ódio, né? A gente vê isso no jogo de futebol, né? Então, vamos lá, os 2 times maiores, né, do estado de São Paulo, que a gente está no estado de São Paulo, estão jogando numa final. O primeiro a fazer gol dá uma força para o outro time. O Alain Prost sempre falou que ele foi o que ele foi por causa do Ayrton Senna. E o Ayrton Senna também. Porque isso é resiliência? Não, isso é antifragilidade. Né? Porque senão ele não corria mais. Estou cansado de correr, quer saber? Acho que vou ficar por aqui mesmo. Então, resiliência é um paradoxo. E eu gosto de repensar, sabe, a forma com que a gente define algumas coisas. Pois é. E pensar de passo em passo, né? Não acreditar que a sua próxima meta é a meta final do seu negócio ali para você se manter motivado a perseguir esses objetivos, né, Carol? Quando você faz um bolo, como é que você come ele? Pois é, de pouquinho em pouquinho. É exatamente isso. Se eu falar, eu quero daqui até dezembro vender 300 unidades do meu produto, não vou conseguir. Mas se eu dividir esses 300 em semanas, 5 por semana, isso também mexe muito com o meu psicológico, porque eu sempre falo, né, as metas, elas precisam virar, a gente precisa cortar as metas, porque dá primeiro aquela sensação de que atingi. E toda vez que eu atinjo uma meta, o que acontece? Eu aumento a minha autoestima, eu aumento a coragem, eu aumento a minha força, porque eu sei que eu consegui. Então, dá aquela sensação de realização. E isso faz uma diferença danada, né, na vida da gente. Exato. Me veio a alusão de fatiar o boi em bife ali, se você vai atingir uma meta. É isso, né? Ou esquartejador, né? Vamos por partes. Vamos por partes. Não à toa que as metas viraram para as empresas, primeiro começou nas empresas do Vale do Silício, e depois nas empresas de tecnologia. Hoje, toda empresa é uma empresa de tecnologia, né? E aí... se coloca para rodar as OKRs. As OKRs são exatamente isso. Sim. A gente tem uma meta grande, né? Mas vamos fatiar? Vamos fatiar? Por quê? Porque se você errar, você erra rápido e barato. E corrige rápido. Exatamente, que a gente chama de pivotar, né? Opa, por aqui não é, vamos por lá. Sem dúvida. Verdade. Legal. E aí, assim, você deu um exemplo fantástico que é o do Ayrton Senna, né? E tem muito a ver com o que eu vou perguntar agora, porque falar de fracasso é falar de tabu. E aí, se a gente lembrar do Senna, ele foi um grande, talvez o maior piloto de Fórmula 1 que já pisou no autódromo. Mas ele teve algumas falhas, aí alguns fracassos homéricos, né? De sair soltando fumaça pelo ouvido de dentro do carro. E o fracasso, ele faz parte da vida do empreendedor. E a gente não gosta de falar, mas acontece. E como que a gente lida com essa questão do medo de falhar, de ser vulnerável? E começa realmente a aprender com os nossos erros. Que botão a gente precisa apertar para lidar com isso? Bom, não é um só, né? Se Não, fosse, só ia um, ser né? ótimo, né? Então, olha só o exemplo que você trouxe, continuando, né? Do Ayrton Senna. Acho que ele foi um cara não só um grande corredor, tem muitos outros bons como ele, mas eu acho que ele ficou emblemático porque ele não era resiliente. Você imagina, se ele perdesse, o carro dele quebrasse, e ele saísse como se nada aconteceu. Não, ele saía
inconformado, né? Ele saía bravo, ele saía com raiva. E o que ele fazia com essa raiva? Ele estudava mais, ele lia mais, ele entendia mais. Ele queria entender do motor todo, ele queria comparar o motor da bandeira dele com os concorrentes. Sim. Então, isso é antifragilidade. Uhum. Agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que aí a gente começa a entrar no tema de inteligência emocional. Sim. E a inteligência emocional, ela é construída com 3 pilares. Né? O primeiro pilar é a autoconsciência, que a gente chama de autoconhecimento. Então, eu preciso saber do que eu sou capaz, do que eu não sou. Eu preciso saber qual é o meu talento. Eu preciso saber também qual é o meu ponto de atenção. Porque não é desenvolver o que é fraco em você. Você está dando murro em ponta de faca. É desenvolver aquilo que já é bom. É desenvolver o seu talento para que ele fique tão grande, que os seus pequenos erros nem pareçam. Né? Então, a primeira é o autoconhecimento. A segunda é a autorregulação. Né? Ou ainda, a sua capacidade de conter as suas emoções. Aquela capacidade refratária. E a terceira é a empatia. E aí a empatia, a gente costuma dizer que empatia é você sentir o que o outro sente. Isso é incapaz de acontecer. Sim. Pensa que neste momento eu quebrei a unha e você quebrou o dedo. O que dói mais? Depende, né? Depende da dor que você está sentindo. Exato. Porque para mim foi péssimo quebrar a unha, está doendo muito. Agora eu não posso saber como é que é a sua dor, porque você quebrou o dedo, eu não sei como é que é. Né? Então a empatia é você ter a sensibilidade suficiente para deixar que as pessoas sejam quem elas forem, aceitar elas como elas são, sem julgamento. Eu gosto muito de uma frase que eu acho que agora eu não vou lembrar de quem mas que a empatia é o abraçar a alma. É isso mesmo. Eu gosto bastante dessa frase. Porque pensa só que a alma, ela não tem cor, ela não tem peso, você não consegue ver, você não sabe se ela está triste, você não sabe o que ela está sentindo, mas você abraça ela, né? Você, seja lá quem for, vem aqui que eu vou te dar um abraço sem te julgar. Sim. Então, isso é uma pessoa empática, é uma pessoa que não julga o outro. Sem dúvidas. Onde você se sente confortável, sabe? Onde você não se sente julgado. Um medo muito grande, né, das pessoas, inclusive de estar aqui com câmera, com microfone. O que as pessoas vão pensar de mim? Como é que elas vão me julgar? Será que eu vou ser aprovado? Eu sempre falo, gente, você acha que você é a última bolacha do pacote? Ninguém está preocupado com a tua vida, não. A pessoa vai assistir aqui um pouquinho e vai passar. E eu tô achando que tá todo mundo, né, olhando para o mundo vai parar. Assistindo até o final. Exato, Então, mesmo. cara, vive a tua vida. Faz bem pro outro ou não faz mal pro outro, que tá tudo certo. Meio caminho tá andado, né? Pessoal, então, enriquecedor esse bate-papo que a gente está tendo aqui. A Carol já trouxe muitas aquelas principais dores que os empreendedores têm no seu dia a dia, que muitas vezes envolve uma autocobrança, uma autoconsideração ali consigo mesmo para que ele possa enfrentar esses desafios. E a gente estava falando que muitas vezes essa busca do autoconhecimento, Carol, ela envolve, antes até de você buscar a superação, você se autoconhecer para saber lidar melhor com esses desafios, né? Mas esse autoconhecimento, muitas vezes, né, Jana, eu suponho que ele vá para além da terapia, né? Algo que o empreendedor precisa perseguir constantemente para poder ir de encontro aos seus objetivos. Nesse sentido, para que aquele empreendedor que hesita em buscar ajuda, você tem alguma recomendação específica, algo que você veja que faz um impacto bem legal para esses empreendedores? Tenho. O cliente. O cliente. O sucesso do cliente, né, o CX, é o mais efetivo e o mais verdadeiro dos feedbacks que você pode ter. Genuíno, assim. Eu não gostei do seu serviço, eu gostei do seu serviço. Sim.
porque o cliente também está tendo um tempo ali, né, para falar de você. Então, quantas vezes você parou para responder? Geralmente, a gente só vai para o saque, né? Se veio errado, se não está legal, se o atendimento está ruim, a gente abre lá um chamado, né? Mas existem aquelas pessoas que também param para elogiar. Então, eu sempre falo que se você considerar o elogio uma única verdade, você para de crescer. Se você considerar a crítica a maior das verdades, você paralisa. Então, nem uma coisa, nem outra. Os dois precisam me ajudar. Então, quando existe um elogio, eu falo, que bom, que isso vai fazer, né, que está dando certo, então eu vou deixar andar melhor, né, porque é uma coisa que o cliente já validou, né, para mim. E as críticas? São oportunidades de melhoria. Né? Mas então é a crítica de todo mundo? Não, também a gente precisa ser, né, razoável de entender que tem coisas pontuais. Né? Olha, aconteceu ali, foi um erro, porque todo mundo é passível de erro, né? A equipe toda, seja onde for, na logística, na nota, na entrega, no pedido, né? Todo mundo é passível de erro. Então, a hora que você tem os problemas pontuais, mas a hora que você consegue ver o todo, né? Aonde é que as pessoas estão reclamando, onde é que eu tenho oportunidade. Uma crítica sempre é a oportunidade da gente fazer melhor. Sem dúvidas. Talvez eu possa traduzir isso como conformado sempre, ou melhor, grato sempre, mas conformado jamais, por isso que a gente viu. Né? Maravilhoso, adorei. Não conhecia essa frase. Muito bom. Legal. E aí, Carol, a gente está falando da autoconsciência, mas vem um segundo passo depois, que é a autogestão, né? De novo, a terapia vinha sendo um estigma há muito tempo atrás, né? As pessoas não faziam, hoje já é mais difundido. Mas a gente ainda escuta falar muito pouco da questão de eu fazer terapia, não só porque eu quero estar bem comigo mesmo, mas porque eu tenho um negócio, porque eu quero ser um empresário melhor, né? E como a gente consegue tirar do autoconhecimento essa autogestão, de conhecer os meus gatilhos e saber como lidar com eles? O autoconhecimento, geralmente, ele vem com a autorregulação. Né? Porque para você conseguir saber o que você aguenta ou não aguenta, ou até onde você vai, quais são os seus limites, você precisa se conhecer. Isso é uma condição quase que sine qua non. O processo terapêutico, que há algum tempo atrás, as pessoas ficavam um pouco envergonhadas, né, de falar, eu vou no psicólogo, e aquela, né, o que a gente sempre ouviu, psicólogo é coisa de louco, né? Então, a terapia, entre muitos benefícios, ela faz com que você comece a aceitar você do jeito que você é. Então, a partir do momento que você consegue ressignificar as coisas, que você consegue olhar para os seus erros de forma diferente, que você começa a bater menos em você. A gente tem uma pessoa que não se conhece, ela se critica muito. O que ela faz? Ela dá chicotada nela mesma, né? Que é aquela coisa do arrependimento, né? Da frustração. Então, tudo isso você precisa, quando você trabalha isso, a terapia acaba deixando você mais leve com você mesmo. E não porque você ficou perfeito, mas porque você começa a saber até onde você vai, por que você vai até lá. E o que você também sabe fazer, né, com maestria, aceitar, né, não só aquilo que você tem de ruim, mas aceitar o que você tem de bom, porque os dois são difíceis, tá? Tanto um quanto o outro. Então, eu vejo pessoas dizendo assim, eu vou para terapia, é o meu momento, eu fico tão bem, eu relaxo. Cara, eu não sei o que você está fazendo, é terapia, não é? Eu ia falar que as minhas não é bem assim, exatamente. É um momento seu, sim, mas é um momento onde você cutuca feridas que doem bastante. Mas também é a oportunidade de você tirar os esparadrapos e os band-aids
que você colocou na pele, sem precisar. Uhum, uhum. E se autoconhecer nesse sentido é fundamental para você poder desenvolver isso em você, né, Jana? Exato. E aí, a gente vai falar agora de uma coisa que todo mundo fala e a gente vai falar também: rede social. A gente vive uma época que a exposição voluntária e também que você recebe, né, da rede social para você e de você para a rede social, é, é, é uma coisa nunca vista antes, né? E que talvez a gente não esteja tão preparado para lidar. E quando a gente fala do nosso empresário, né, do microempreendedor individual, do microempreendedor de uma empresa de pequeno porte, aí a gente sabe que a rede social é uma realidade. Ela é um novo shopping, né? É, e aí a gente tem aquele ideal de perfeição que você acabou de falar. E a gente traduz isso para o nosso negócio, dizendo que assim, o meu produto tem que ser perfeito, a exposição dele tem que ser perfeito. Eu me comparo com o meu concorrente. Como que a pessoa não explode assim com esse monte de cobranças de perfeição que a rede social hoje traz para a nossa vida? Hoje, uma empresa existe, um serviço existe e você existe porque você aparece na rede social. Seja nos grupos, seja no Facebook, seja Onde num, foi? num, no YouTube, ou seja, a gente começa a duvidar, né? Quando a pessoa não tem rede social, não parece? Nossa, Sim, o você meu não pai tem. de 86 anos não tira a cara do YouTube. É, Ele não assiste mais TV. E é um fenômeno isso, né? exato, é. Mas é a nova realidade. Exato. Ó, as redes sociais acabaram facilitando a vida de tudo, né? Inclusive da venda de produtos. Ó. Mais uma vez, produto que não está na internet não vende. Produto hoje, por exemplo, sei lá, acho que o Instagram deve ser a maior plataforma de vendas. Se você não está lá, você não existe. Ó. Então, vai ter que se expor. Não necessariamente. Se eu fico mal com câmera, com alguma coisa, coloca alguém no lugar, coloca o seu produto, só fala. Tem muitas formas de você divulgar o seu produto que você não precisa dar a cara para ele. Talvez com o tempo você comece a se encorajar, mas também se você não se encorajar, tudo bem. O erro é você se comparar com o outro. O outro é o outro. Então, assim, cara, olha para frente, porque seu caminho é lá. Hã? Eu não quero ser melhor ou pior que ninguém. Eu acho que eu sou melhor que muita gente. Eu também acho que tem muita gente melhor que eu. Eu só quero ser diferente. Eu só quero ser eu. Eu só quero que as pessoas falem, cara, tem que ser com a Carol, porque só ela faz aquilo. Então, se todo empreendedor olhasse desse jeito, ele pararia de se comparar com as pessoas, porque o caminho é da frente, é ali. Para onde eu quero ir, é aquilo que me leva. Agora, se eu não quero me sabotar, se eu estou querendo que tudo dê certo, então vamos encontrar um jeito que me deixe confortável. Para que plataforma eu vou? Como é que eu vou com o meu produto? Eu vou com que rede social? Como é que eu vou falar dele? Né? E é sempre bom, tem tantos mentores, né? Tem tantos advisors hoje. Tem um amigo, né, que já fez isso, que pode dar uma dica, né? Sempre tem. Assim, pergunta, sabe? Não precisa inventar roda. Pergunta para quem já errou, pergunta para quem teve esse aprendizado. Eu acho que o movimento, por exemplo, que vocês fazem aqui é de uma grandeza, né? Porque vocês também ensinam as pessoas o que não fazer, né? Pela experiência e o volume que todo mundo tem aqui. Né? Então, vai pedir ajuda. Você não está sozinho. Né? Você estava me falando da frase, né, do Sebrae, que é a força do empreendedor brasileiro. É isso. Porque assim, vem para cá porque a gente consegue dar músculo para você. Então, assim, pede ajuda sempre. Não se sabote, não se sinta sozinho. Peça ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de fortaleza. Eu sou tão bom, eu quero ser tão bom, que eu vou pedir forças para quem pode fazer com que eu fique ainda melhor.
Sem dúvidas. Profundo, né, Jana? Demais. E vocês vejam, né, o quão é enriquecedor falar abertamente desse tema, que vai nessa nossa profundidade ali como empreendedores, como empregados. Nesse sentido, o empreendedor ele tem a consciência de que ele está cada vez mais completo se autoconhecendo. E não que necessariamente ele precisa ser completo por inteiro. Alguém, muitas vezes, é mais comunicativo, tem uma rede de contatos melhor. Outras pessoas sabem estabelecer metas como ninguém e aceitar aquele resultado da forma que ele vier, mas buscar essa melhor performance sempre, né, Carol? Pelo que a gente comentou aqui. E nesse contexto, esse processo de esgotamento que pode acontecer em uma dessas fases pode ser uma pequena barreira que ele vai enfrentar, mas ainda é possível ser contornado com algumas iniciativas, né? Eu vou trazer aqui uma vivência minha, né? Uhum. No começo da minha carreira, me chamavam de Super Carol. Porque eu conseguia o que fosse... Carol, a gente precisa... A minha vida, né, foi construída durante 20 anos na área de recursos humanos. Então, Carol, a gente precisa contratar 50 pessoas para sexta-feira. Eu tinha uma semana. E eu conseguia. Porque aquilo, a pressão sempre me levou para frente. Mas esse é o meu perfil. Isso não quer dizer que eu estou certa, tá? Mas é assim que eu gosto e eu me identifiquei muito com tudo que é urgente, né? Eu costumo dizer que eu sou do caos, né? Eu sou do caos. No caos, é a minha melhor performance. E começou a ficar muito caro para mim ser a Super Carol. Eu não sou super. Eu não sou uma Mulher Maravilha. Eu não sou essa pessoa. Sim. Mas eu posso ser muito boa. Mas eu não faço milagre. E eu sei também as condições que faziam eu conseguir atingir, né, o que eu queria. Então, muitas vezes, eu fui um trator. Muitas vezes eu não respeitei a velocidade das pessoas. Muitas vezes eu desrespeitei o comportamento e a forma da minha equipe ou das pessoas que trabalhavam comigo de trabalhar. Que é o que você falou, olha, tem uns que são mais assim, né? Tem outros que são desse jeito. Está todo mundo certo desde que a gente faça aquilo que a gente veio para fazer. Isso. Né? Desde que a gente encontre a nossa área de fortaleza. Então, eu também errei muito. Eu passei por cima das pessoas. Eu não considerei a opinião delas. Eu não respeitei a velocidade. Para mim, eu estava certa. E eles é que eram lentos demais. E você quer saber, quando eu cheguei do outro lado, e quando eu atingia o que eu tinha que fazer, eu olhava para trás, tinha erro, tinha um monte de coisas que se eu tivesse levado em consideração, eu não cometeria, né? Então, tudo que a gente tem de talento também sustenta o nosso ponto fraco. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não ligo pela pressão. Eu vim para cá e falei, não precisa me mandar pergunta, nada, deixa eu entender lá na hora e tá ótimo, porque eu funciono assim. Perguntei por que não é ao vivo. Porque se eu errar, eu conserto, tá? Mas isso sou eu. Eu tô certa? Não. Mas é o que eu faço bem. Outras pessoas não. Mas se essa é a minha fortaleza, se eu consigo lidar com a pressão, porque ao vivo é uma pressão, uma entrevista é uma pressão, o microfone é uma pressão, a câmera é uma pressão. E se eu gosto de fazer isso e fazer várias coisas ao mesmo tempo, você imagina que se alguém me der uma meta para daqui 2 anos, eu vou dormir durante 1 ano e 9 meses, tá? Ai, que preguiça, a gente tá muito longe, né? Isso me paralisa. Ai, que preguiça. Se é uma coisa muito planejada, né? Por exemplo, olha, o que eu tenho que falar? Vamos seguir aqui o roteiro, por favor, não faça nada fora do nosso script, né? Eu me sinto, eu perco a espontaneidade. Sim. Para mim, eu viro um robô falando. Né? E tem pessoas que não é que são robôs, mas esse freestyle, né? Vamos ver o que acontece, para elas faz muito mal. Sim. Elas precisam desse planejamento. Tem gente que os 2 anos, né, de projeto
são super importantes porque elas precisam saber exatamente o que vai acontecer, porque isso faz bem ao perfil delas. Então, respondendo a sua pergunta, a gente considerar as diferenças, né? A gente entender, a terapia é uma forma da gente entender o que a gente tem de bom, a gente consegue, aquilo que a gente não tem de bom, a gente consegue pedir ajuda. Né? Isso acontece muito dentro de uma equipe. Né? Uma equipe de alta performance não são pessoas iguais. Muito embora a gente sempre acha que bom é igual a gente, né? O nosso ritmo, o nosso jeito, não é? Porque o diferente nos incomoda. Ela fala demais, ela não fala nada, ela só critica, ela não fala a verdade. Então, assim, a gente sempre quer gente igual a gente, né? Perfeito que nem nós, né? Somos perfeitos. Então, quando você cria uma sociedade, por exemplo, extremamente importante que eu pense de um jeito e você pense de outro. Sim. Porque ali não é o ego, é a minha vontade, a sua vontade, Gustavo. Mas o que é melhor para o negócio? Então, às vezes, eu vou ter que ceder. Você também vai ter que ceder. O casamento é assim. Sim. Né? Então, é por isso que dizem, né, que a sociedade é o segundo casamento. Porque você precisa se adaptar ao outro. Se você consegue fazer isso com um sócio, se você consegue fazer isso com a sua equipe, ter pessoas diferentes para te dar aquilo que você não tem, para te deixar mais forte, esse é o segredo. Não tem mais do que isso. De qualquer forma, é aceitar que o caos existe em todas essas situações. Né? Isso. Porque se você começa a fazer uma guerra de que eu tô certa, você tá certo, aí realmente aí é um caos explicável, né? Carol, e que bom que você não queria se prender ao roteiro, porque eu vou fazer uma pergunta que não estaria no roteiro. Isso é Mas olha só, a gente está falando aí de empatia, né? E se a gente for pensar em uma das definições do empreendedorismo, é você atender uma necessidade que ainda não foi atendida. Então, talvez a empatia seja o segredo do primeiro passo para um sucesso do meu empreendimento, da minha empresa, a empatia com a minha equipe, pensando em tudo que você falou, a empatia com o meu cliente, a empatia com a minha família, que me dá base de sustentação, a empatia comigo mesmo, porque, como você falou, a gente é o nosso pior crítico, né? Talvez a empatia seja o segredo do sucesso, junto com outros elementos? Sim, eu diria que a empatia é um dos pilares. Tá? Como eu estava dizendo, a inteligência emocional, ela tem 3 pilares, né? Que é o autoconhecimento, a autorregulação e a empatia. Sim. Deixar que as pessoas sejam quem elas são. Então, quando eu olho para você, eu quero vender um produto para você, eu fico pensando, o que será que ela gostaria, né? Eu não vou falar para ela mudar, mas deixa eu atender a necessidade dela. O que será que ela gostaria? Então, essa sensibilidade é importante. Eu não estou no seu lugar, Jana. Eu realmente não sei. Mas eu vou fazer o possível para tornar a sua vida melhor. Porque quando a gente vende o produto, um serviço, qualquer coisa que seja, a gente não está vendendo uma coisa. A gente tá vendendo valor. Né? Que eu estou vendendo algo que te deixa melhor. Então, esta percepção é super importante que a gente tem, não só com o cliente, com as pessoas, né, em geral. E aí eu preciso falar um pouquinho, né, puxando esse assunto, sobre o atendimento, né, ao cliente. Eu tenho muita consideração e muito respeito pelas pessoas que atendem o cliente, ali no front, né? Sim. O saque, né? Hoje o sucesso do cliente. Então, você não liga para uma operadora telefônica para dizer parabéns, né? O meu 5G funcionou. Verdade. Você não liga para um banco e fala assim, olha, vocês estão de parabéns. Vocês colocaram aqui o extrato certinho, está saindo tudo, o gerente responde o que eu pergunto. Então, não. Então, quando você vai para o saque, por exemplo, ou você não entendeu, ou você não gostou, ou aconteceu algo que você está reclamando muito. Ou você precisa de ajuda. Isso, ou você precisa de Que ajuda. é muito que é o melhor caso aqui no Sebrae, Isso, né? que é o melhor dos casos, né? Mas quem atende, né?
vocês que atendem essas pessoas, né, que de alguma forma estão ali para ajudar em qualquer uma dessas frentes, a paciência, sabe, que você tem, a empatia que você tem de saber que aquela pessoa está reclamando, que não é com você, é porque ela é a dor dela, né? Então, assim, essas pessoas, né, que vêm com muita... vêm com raiva, vêm dizendo, você não sabe do que eu estou falando, mas eu vou sozinho, olha, você não está entendendo. Então, assim, a gente não é nada pessoal, né? Não é com você, é com ela mesma. Então, a gente tentar entender, deixar que ela seja ela, com a raiva dela, mas acolher, né? Vem aqui, eu vou te ajudar, né? Mas primeiro deixa eu entender a sua dor. Não é, as pessoas geralmente se defendem, né? Não, mas não, aí você está, então, não consigo te atender, olha, você não está no melhor momento agora. Só ouve. Às vezes as pessoas só querem falar, né? Sim. Às vezes o empreendedor só precisa que você escute a história dele. E é só engraçado que às vezes você faz a pergunta, mas como eu posso te ajudar? Depois de da pessoa expor toda a insatisfação dela, né? E às vezes de uma forma bastante efusiva. E aí você fala, mas o que eu posso fazer por você? A pessoa nem sabe. Então, Ela a fala... pergunta é errada, né? É. Porque a pessoa não sabe. Ela sabe que ela pode melhorar, ela sabe que está acontecendo alguma coisa errada. Ela sabe que tem alguma coisa que não está dando certo. Mas se você pergunta onde eu posso te ajudar, nem sempre ela sabe. É a mesma coisa de você ir para o médico, né? Ele pergunta, que órgão aí dentro está doendo? Não sei, eu vim aqui por causa disso, né? Sim. Então, a pergunta onde você quer chegar? Qual a dificuldade que você está tendo? O que você quer? Porque são muitos caminhos, né? A serem percorridos. E às vezes as pessoas pensam num caminho só. Sim. Né? Eu só posso fazer isso. Não, quando a gente troca, quando a gente vem pedir ajuda, as pessoas podem mostrar aquilo que a gente não está vendo, né? E por uma limitação mesmo, porque acho que você que falou agora que não somos perfeitos, graças a Deus. Você imagina que chatice. Ia ser muito chato. Uma pessoa perfeita não é muito chata. Sim. Ou pelo menos que acha perfeita, né? Porque perfeição não existe, mas eu costumo dizer assim, a perfeição não existe, tá? Sim. Eu trabalho para atingi-la. Eu sei que se eu não atingir, eu sei que é completamente normal. Mas eu não faço, já que a perfeição não existe, eu vou fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito. Né? A minha meta é a perfeição. E se eu tenho a meta de perfeição, eu vou ter sempre vontade de fazer mais e melhor. Quando você tenta fazer mais e melhor, quando você tenta entregar para as pessoas mais do que elas esperam, então a gente está falando de excelência. Né? Então, sei lá, eu fui lá no Sebrae para entender como é que fazia, né? Como é que abria uma empresa. E eles não só falaram para mim como abre uma empresa, como eles me deram uma aula das dificuldades, como eles me convidaram para fazer um curso. Então, as pessoas saem maravilhadas, porque você entregou mais, né, do que elas precisavam. Talvez coisa que elas nem sabiam que precisavam, né? Então, isso é excelência. Sem dúvida. É um autoconhecimento e uma gestão do êxito, né, gente? É verdade. Então, eu posso dizer que honra, que quantidade de informações que a gente conseguiu absorver por aqui. A gente espera que você use boa parte disso no seu negócio. Você viu que, além de oportunidades técnicas, é importante você se atentar à parte comportamental também e aceitar aquelas condições que o mercado te impõe, aquilo que você consegue ter dentro da gestão do seu dia a dia e no seu negócio. E para encerrar, e antes de passar de novo a bola para a Carol, eu gostaria de reforçar para você que está nos assistindo que o Sebrae está espalhado aqui no estado de São Paulo e para todo o Brasil. Em São Paulo, especificamente, em 33 escritórios regionais, mais de 730 postos do Sebrae aqui, dentro do município, de uma faculdade, de uma associação comercial, alguém que possa te ouvir justamente ser esse ponto de apoio de você, empreendedor, para que você não fique ali sozinho. Em quais outros canais o Sebrae está presente para ajudar esse empreendedor, Jana?
Então, pessoal, vocês que querem um atendimento sem sair da sua casa, nós temos a nossa central de atendimento com especialistas disponíveis 7 dias por semana, 24 horas por dia. É só ligar no 0800 570 0800 novamente. E também temos disponível o canal no WhatsApp no 11 3177 4600, onde vocês podem fazer, inclusive, cursos. E que vocês podem conhecer, saber quais são esses cursos disponíveis no www.digital.sebraesp.com.br. Você fica por dentro de todas as novidades de todos os nossos cursos. E, inclusive, a gente tem um curso de EAD sobre esse tema de inteligência emocional, que a nossa equipe vai colocar aqui no chat para vocês. É isso aí. Acessa para você não perder qualquer tipo de oportunidade e não perca tempo em procurar o Sebrae para impulsionar o seu negócio, a sua empresa e também falar de saúde mental. Carol, gostaria de dizer que para nós foi uma honra, um privilégio ter ouvido tanta informação útil, tanto para a nossa vida quanto para quem a gente atende, né, Jana? E antes da gente finalizar, faz, por favor, a sua consideração final e diga para o pessoal onde você está nas redes sociais, como que faz para te achar, com tanto conteúdo ali para que o pessoal possa se inspirar com as suas histórias, por favor. Bom, obrigada, Gustavo. Obrigada, Janaína. Obrigada, Sebrae, pelo convite. Eu fico muito honrada com a generosidade de vocês e poder trocar aqui um pouquinho, né? Porque é um aprendizado, eu acho que de todos os lados. De alguma forma, toda vez que a gente compartilha conhecimento, a gente conhece mais, né? E é um aprendizado para a gente também. Bom, minhas considerações finais é que a gente veio aqui, né? E falou tanto sobre inteligência emocional, e lá fora, né, no mundo, a gente ouve tanto sobre inteligência artificial. É isso. Então, o computador, a tecnologia, ela ainda não descobriu como ser um ser humano com sentimento, com força, com erros e acertos, porque ela aprende de primeira, né? Isso é muito chato. Então, se você quer utilizar a inteligência artificial, que todo mundo fala a seu favor, você precisa se fortalecer com a inteligência emocional, porque é isso que vai fazer a inteligência artificial ser um aliado seu e não uma ameaça, né? Acho que isso é importante a gente falar. Com relação às redes sociais, eu vou estar no meu Instagram, _ Carol C. Gonçalves. Acho que vocês vão colocar aqui embaixo, isso, né? Tá sempre lá no meu Instagram você vai ter um link que aí você me acha em todas as redes. E eu quero dizer que vocês vão em todas as minhas redes, principalmente no Instagram ou no YouTube, e vocês vão ver uma rede social, eu costumo dizer, né, amadora, tá? Eu faço os vídeos do celular, eu erro, eu acerto, o cachorro late, eu peço para ele ficar quieto, né? O autoconhecimento, para mim, me fez entender que eu, na minha autenticidade, eu seria mais feliz. Então, mas todo mundo todo mundo tem um social media, né? Todo mundo contrata alguém, todo mundo faz sei lá de que jeito. Eu acho bem bacana. Mas eu estou me respeitando quando eu falo, eu vou fazer do meu jeito. Tá? Então, que isso também possa dar um recado aí para as pessoas de que não sigam modismos, né? Sejam vocês com aquilo que vocês têm de melhor, eu posso garantir. Vai fazer muita diferença e de forma positiva. Sem dúvidas. Uma honra, Jana, estar aqui com você dividindo essa bancada. Uma honra, Carol, ter você aqui conosco. Obrigada. Uma honra e, assim, uma alegria, né? Porque foi muito gostoso. Sem dúvida. E a gente sempre aprende bastante. Sem dúvidas. dúvidas. Também. Então, não deixe de seguir a Carol, não deixe de seguir o Sebrae e acompanhar tudo isso que a gente passou aqui para vocês hoje. Muito obrigado por estar conosco até aqui e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.